Irmãos, vamos estudar a palavra de Deus. Nosso objetivo às quartas-feiras é meditarmos na palavra, é ouvirmos aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem para falar aos nossos corações. E o nosso objetivo nesta noite é mais uma vez nos debruçarmos sobre a palavra e deixarmos o Espírito Santo do Senhor nos dar a instrução necessária para que nós possamos ter uma vida que seja digna de falarmos que somos de Cristo Jesus, de fato servos do Senhor. O título do nosso estudo: a plenitude da vontade de Deus na vida do cristão. A plenitude da vontade de Deus na vida do cristão. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado por esta oportunidade que é tão especial. A oportunidade que Tu nos concede de mais uma vez estarmos reunidos para louvarmos, adorarmos o Teu nome, aprendermos mais um pouco sobre Ti e cada dia mais vivermos adequados à Tua vontade. Que sejamos plenos, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua palavra, para que em todas as coisas possamos Te honrar e glorificar. Ô Senhor, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém? Os amados podem assentar-se. Queridos, a palavra do Senhor, ela é a nossa regra. Quando nós queremos viver de fato a vontade do Eterno, o melhor lugar para buscarmos a orientação é na Bíblia. A Bíblia nos ensina os pormenores da nossa fé, como devemos nos portar, como devemos agir, o que devemos fazer ou não, enfim, todas essas coisas nós encontramos de forma farta. Haja vista que as informações são muitas, são claras, e se nós queremos de fato vivermos Cristo Jesus, é só colocarmos em prática. E na palavra de hoje somos chamados a atenção a vivermos uma vida plena, na plenitude do Senhor. Isso significa, irmãos, que nós precisamos estar continuamente cheios do Senhor, repletos do Senhor, totalmente completos da presença de Deus. E na verdade, irmãos, essa é uma condição exigida por Deus para todos aqueles que chamam pelo seu nome. Se porventura eu falo, eu sou de Jesus, mas se a minha vida não é plena, não é cheia de Cristo, são apenas palavras vazias que não hão de somar, que de fato não serão verdadeiras. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, na sua primeira prisão, lá pelos anos 61 depois de Cristo, há quase 2000 anos atrás. Ele estava preso mais uma vez e ele escreve à igreja de Colossos. E ouça só as orientações que ele passa, além de tantas outras que nós encontramos nessa carta, mas estas em específico. Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10, os irmãos podem continuar assentados, mas que estejam atentos à leitura da palavra. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Oh, glórias! É o apóstolo Paulo que nos ensina. É o apóstolo Paulo que orienta a igreja de Colossos e essas orientações, elas se aplicam a nós quase 2000 anos após. São orientações que passam os séculos, os milênios. Uma orientação atemporal. Ela há de ser uma verdade enquanto houver terra. Se Cristo voltar nesse século, essa palavra será uma realidade. Se voltar daqui a 200 anos, essa palavra continuará a verdade. Se lá pelo ano 3000 seja o tempo da volta de Cristo, esta palavra continuará sendo uma verdade a ser observada e praticada por todos aqueles que amam e hão de amar a Cristo no decorrer da existência da humanidade. Portanto, irmãos, a palavra do Senhor não caduca, não fica velha, e são orientações necessárias para que nós possamos, de fato, vivermos uma fé real. Não uma fé que hoje eu estou com Cristo, amanhã eu estou com o capeta, depois estou com Cristo, depois com o cão. Não, isso não existe.
Haja vista que, a partir do momento que nós abraçamos o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas, nós somos transformados e elevados a um crescimento contínuo, para que cada dia possamos nos assemelharmos ao Senhor e mostrarmos em atos e ações que Cristo Jesus, de fato, é o nosso Deus, é o nosso Redentor, é aquele que move na nossa existência. O cristianismo verdadeiro, servos de Deus verdadeiros, não se resume a práticas religiosas, ou seja, não são apenas praticantes de práticas, coisas religiosas, de ritos religiosos, também de emoções espirituais e coisas assim, mas eles possuem uma vida real no dia a dia, uma vida prática. E nessa vida prática é mostrada que o Senhor Jesus é o centro. Crente, irmãos, crente que no decorrer do seu dia a dia não mostra Jesus como o centro da sua vida, mas na igreja ele mostra-se como cheio do Espírito Santo, na verdade, ele não é cheio do Espírito Santo. Pode ser cheio do espírito do mal, de engano, mas aqueles que estão alinhados com a vontade do Senhor, eles são continuamente retos naquilo que fazem. Podem até tropeçar e cair, tropeçar e errar, pecar, mas não ficarão na prática do pecado, hão de levantar-se e confessar os seus erros, e o Senhor diz que Ele perdoa todos os que se achegam a Ele e confessam os seus erros, e esses são purificados. É assim que o Senhor faz. Amém? A nossa vida, irmãos, ela precisa estar completamente preenchida. Sempre preenchida. Nossa vida não pode andar vazia. Ela tem sempre um Senhor no centro. E o nosso Senhor é Jesus. Eu preciso mostrar Jesus a cada instante da minha vida, porque é Ele que preenche o meu coração. Portanto, todos nós que somos servos do Eterno, temos que possuir uma vida que seja de fato frutífera, que mostre frutos, que estão em sintonia com Deus, em que as pessoas possam enxergar o Senhor Jesus na nossa existência. Amém? Como eu disse anteriormente, a plenitude da vontade de Deus na vida do crente. Nós vamos observar 4 aspectos com base em Colossenses capítulo 1, versículo 10. 4 aspectos que são necessários para que a nossa vida não seja marcada pela hipocrisia ou apenas pela superficialidade da religiosidade, mas de fato centrada no Senhor, alicerçada em Cristo. E o primeiro ponto, irmãos, é necessário estarmos pleno do conhecimento da vontade de Deus. Estarmos pleno do conhecimento da vontade de Deus, pois ela nos capacita a andarmos dignamente diante do Senhor. Ou seja, nós só podemos andar de forma digna, cumprindo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, quando de fato nós temos um pleno conhecimento de quem é Deus, do que Ele quer para a nossa vida, daquilo que Ele determina para a nossa existência. É bom ressaltar, amados, que servos do Senhor é livre, sim, é livre. É livre para não pecar, porque ele é servo de Deus. Se é servo de Deus, ele está na obrigação de observar e cumprir aquilo que Deus determina para cada um de nós. Amém? Ouça só, a Bíblia diz que nós precisamos nos capacitarmos e andarmos segundo a vontade do Senhor. Versículo 10, desta maneira poderão viver de modo digno do Senhor. Primeira parte do versículo 10, Colossenses capítulo 1. Andar de forma digna, o que seria isso? O que seria andar de forma digna? Irmãos, é uma vida coerente com a vontade de Deus. Uma vida coerente com Cristo. Vivermos de forma digna no nosso dia a dia significa que eu preciso mostrar Jesus na minha existência. E muitas vezes nós temos observado que muitos crentes, eles não são, de fato, pessoas que mostram Jesus no seu dia a dia. É tipo assim,
Dentro da igreja eu preciso viver em santidade, vem os ritos, vem usos e costumes, um tanto de situações, mas quando tiro o pé de dentro da igreja, parece que aquelas cadeias, entende-se como uma cadeia, são quebradas e eles podem viver da forma que dá na telha, da forma que acham interessante. Mas isso não corresponde com aquilo que a palavra do Senhor chama-nos a atenção. Nós somos chamados para vivermos segundo a vontade do Senhor, e isso de forma contínua, jamais nos esquecermos dessa verdade. Nós precisamos entender, irmãos, que há uma necessidade de vivermos o Evangelho, E essa vida, essa prática do Evangelho, necessário é que seja visível. É o testemunho. As minhas atitudes, seja no falar, no agir e até no pensar, enfim, todas as situações, meu caráter. Aquele cara que é digno, as pessoas olham para ele e falam, esta pessoa é confiável, é uma pessoa de caráter. Assim é a realidade da vida daqueles que são cheios do Espírito Santo. E esta é a recomendação do apóstolo Paulo aos Colossenses, que eles sejam cheios do Espírito Santo. Amém? Nós temos visto que, infelizmente, amados, muitos não conseguem andar de uma forma digna de Cristo Jesus. E tudo isso é bom que nós possamos assimilar para que possamos refletir e vermos se estamos sintonizados com a vontade do Senhor ou não. Porque se nós não estivermos dentro da vontade de Deus, hoje é o tempo oportuno para que haja uma restauração, uma mudança completa de vida. Amém? E nós temos notado que muitos, eles procuram viver um cristianismo com as suas forças. Eles fazem tudo segundo as suas forças. Mas necessário entendermos que não é, irmãos, não é dessa forma, mas sim pelo entendimento da palavra do Senhor e pela prática da palavra de Deus na nossa vida. Amém? Nós temos que conhecer a palavra e praticar a palavra. Isso nos dá uma forma digna para honrarmos e glorificarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus. Muitos querem apenas mostrar ao próximo que ele é crente. Conhece alguém que tem aquela aparência de crente e faz questão de mostrar para você que é crente, mas nas suas costas aí, ou longe dos seus olhos, de crente não tem nada? Muitos vivem assim, irmãos. Isto não é uma forma digna diante do Eterno, porque nós precisamos mostrar, não para os homens, essa aparência de crente, mas mostrarmos para Deus que somos servos dele e testemunharmos essa fé às pessoas que nos cercam, sejam eles amigos, colegas, familiares, enfim. Nós temos que buscar esta verdade para as nossas almas. E algo interessante, é bom que isso fique frisado, que nós façamos sempre algumas perguntas no nosso dia a dia. Uma delas, por exemplo, as nossas atitudes, as nossas ações, o que falamos, vemos, como agimos, elas mostram que somos de Cristo Jesus? Refletem em Cristo? Nós temos que analisar tudo isso, irmãos, porque nós não podemos viver uma vida dupla. Ou você, em teus atos e ações, mostra que é de Jesus, e se não mostrar, é porque não é. Não há como você fazer uma espécie de maquiagem nos teus atos. Não, é de cara limpa, é mostrar que você é de Cristo. E estas ações refletem Jesus e devem refletir Jesus nas nossas vidas. Outro aspecto é que nós precisamos priorizar, colocar em primeiro lugar, uma vida coerente com a vontade de Deus. Tudo isso leva-nos a uma vida digna diante do Eterno. E essa vida coerente, amados, ela leva-nos a sermos crentes dentro da igreja, onde quase todo mundo é crente, e também no nosso trabalho, em casa, com os amigos, enfim. É a mesma coisa.
Talvez vocês conhecem alguém que na igreja fala línguas, na igreja tem revelações, na igreja prega bonito, canta maravilhosamente, mas quando você encontra na rua, você vê os atos dessa pessoa, não corresponde com aquilo que ela mostra dentro da igreja. A vida da gente não pode ser assim. Nós temos apenas uma vida, uma forma de ser, uma forma de ser. E a partir do momento que eu afirmo crer em Deus, é minha obrigação viver essa fé. Não segundo aquilo que eu entendo, mas segundo aquilo que Deus determina para as nossas almas. Amém? Somos chamados a vivermos de forma digna. E o Senhor nos capacita a viver dignamente diante dEle. Basta que nós possamos procurá-lo e nos adequarmos à vontade dEle. Amém? 2. O conhecimento da vontade de Deus permite ao cristão agradar a Deus em tudo. Isso aqui é difícil, mas ouçam. O conhecimento da vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus? Portanto, é necessário agradar a Deus em tudo. Versículo 10, Colossenses capítulo 1. Deixe-me ler todo o versículo. Desta maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Veja, viver de forma digna para o Senhor, para o inteiro agrado do Senhor. Para o inteiro agrado do Senhor. Em outras palavras, irmãos, se eu sou de Jesus, se eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, se o meu coração é habitação do Espírito Santo de Deus, se as minhas atitudes não correspondem com essa vontade do Eterno, alguma coisa errada tem. Mas esse erro não está no Senhor, porque Deus não erra. Está sim na nossa forma de entender quem é Deus e criarmos uma vida, de certa forma, paralela, onde o Senhor não é honrado, o Senhor não é glorificado, o Senhor não é bendito. Tudo quanto façamos, que seja agradável aos olhos do Senhor. Tudo quanto façamos, que seja para agradar a Deus. E esse tudo quanto façamos, esse tudo, irmãos, esse tudo inclui aquilo que nós vemos. O que é que você tem visto? O que é que você vê na internet, por exemplo? O que é que você lê? Aquilo que escutamos também é para agradar o Senhor. O que é que nós escutamos? É muito comum quando nós temos uma roda de amigos e os homens gostam de piadas indecentes. E às vezes você se diverte com as piadas indecentes. Você curte, você ouve e você curte. A fofoca você ouve e você traz para o seu coração. As músicas que você se deixa levar por elas. E outras tantas situações que entram pelos teus ouvidos. Porém, o Senhor não se agrada. Claro, nós não podemos deixar de ouvir. O ouvido é um dos órgãos que nós não conseguimos fechar. Só se você colocar o dedão nele. Você ouve sem querer. Mas nós não podemos sentir prazer naquilo que nós ouvimos que não honra o nome santo de Deus. Um exemplo. Eu estou na minha casa, o meu vizinho está ouvindo um funk da vida. Uma música secular, seja funk ou outro ritmo qualquer. O que eu posso fazer? Eu não posso ir lá, bater na porta dele e falar, desliga esse rádio, desliga esse som. E eu não posso deixar de ouvir, porque eu estou dentro da minha casa, porta fechada e tudo fechado, o som entra. Só que eu não posso dar lugar, entendeu? Passar a sentir prazer. Eu não posso, porque o meu coração é de Deus. Eu tenho que trazer para dentro do meu coração aquilo que é agradável ao Eterno. Isso se aplica também às minhas ações na rua. Todo tipo de ação, elas visam honrar a Deus, agradar ao Senhor. Minhas palavras, às vezes nós abrimos a boca e sai cada carga d'água que só a misericórdia de Deus. Não é assim? Mas você não pode fazer isso de forma voluntária e contínua.
às vezes escapa, não há como você controlar. Infelizmente, às vezes, extrapolamos e deixamos sair. Quando você cai em si, é tempo de arrependido, confessar o pecado e buscar de Deus a purificação. Nossa boca não é para cantar música secular, nossa boca não é para falar da vida do próximo, nossa boca não é para falar que aquela pessoa não presta, não é para levar fofoca, a nossa boca é para falar das coisas do Senhor. Diz a Bíblia que da nossa fonte não pode jorrar águas amargas e doces simultaneamente. Da nossa fonte e da nossa boca. Portanto, se da minha boca jorra água doce e água amarga, vai resumir em água amarga. Nós temos que sempre levar palavras que sejam agradáveis ao Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Colossos, aos colossenses. Irmãos, agradar a Deus, e nós precisamos aprender a agradar ao Senhor em todos os aspectos, exige de cada um de nós fé, exige fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, apenas parte do versículo diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer ir para o céu, servo de Deus, homem cheio do Espírito Santo, a fé é necessária. A fé é necessária. Mas o interessante é que fé sem prática é morta. Ou seja, eu preciso crer no Senhor e viver em conformidade com a vontade de Deus. Caso contrário, não é nada. Apenas palavras vazias. Eu creio. Já ouviu alguém falar assim: olha, a minha fé em Deus é tão grande, mas é tão grande que você nem imagina o tamanho. Mas a pessoa vive na prática do pecado, nas bebedeiras, falando mal da vida do próximo, enfim. Isso não é fé. A nossa fé, irmãos, ela leva-nos a uma vida agradável aos olhos do Eterno. Amém? Ainda, agradar a Deus exige obediência. Se eu não obedeço aos preceitos do Senhor, à vontade de Deus, impossível que eu consiga obedecê-lo. Colocar em prática esta vontade. João capítulo 14, versículo 21, ouça o que Cristo diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha só, palavras de Cristo. Cristo erra? Cristo jogou palavras ao vento? Não. São ensinamentos que eu tenho que assimilar e trazer para o meu dia a dia. Cristo disse para cada um de nós: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, mandamentos, conhecimento a respeito da vontade dele, e os guarda, esse é o que me ama. Se porventura a pessoa diz: eu amo Jesus, mas não obedece aos seus mandamentos, não tem uma vida de obediência, é um amor que não é real, é apenas um entendimento equivocado do que seja amor para com Cristo. Agradar a Deus exige fé, obediência e uma vida guiada pelo Espírito. Vida guiada pelo Espírito. Romanos capítulo 8, versículos 8 e 9. Ouça só, mais uma vez o apóstolo Paulo escrevendo: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A recomendação do apóstolo Paulo aos Colossenses é muito clara, irmãos. A nossa vida necessita de uma direção. E a direção na vida do crente é o Espírito Santo. Eles não vivem segundo a carne. O que é viver segundo a carne? Segundo as práticas pecaminosas deste mundo. As práticas pecaminosas comuns aos homens que não querem saber do Senhor. Isto é a carne. São práticas pecaminosas. No entanto, nós temos o Espírito e precisamos viver segundo a direção do Espírito, e a direção do Espírito leva-nos à santidade. Aqueles que possuem o Espírito Santo, com certeza, não vivem na prática do pecado, mas separados estão do pecado, ou seja, santos são para a honra e para a glória do Senhor. Que nós possamos entender essa verdade. Amém? Que nós possamos
diante das tentações, das dificuldades que surgem, dos problemas que aparecem, das barreiras levantadas pelo diabo, das opressões que aparecem, nós temos o dever de passar sobre elas, porque nós temos o Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Amém? Vida plena, vida cheia do Espírito Santo. É uma vida completamente dominada por Deus. A plenitude da vontade do Senhor na nossa existência é a direção completa do Eterno. Nosso primeiro tópico: estar pleno do conhecimento da vontade de Deus nos capacita a andar dignamente diante do Senhor. Segundo, o conhecimento da vontade de Deus. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Permite a nós agradarmos a Deus em todas as coisas, em todas as ações. Nosso terceiro tópico: o conhecimento da vontade de Deus conduz o crente a uma vida frutífera. Oh, glórias! Quando nós conhecemos a vontade do Senhor, se você conhece de fato a vontade de Deus, impossível que as tuas obras, teus atos, teus frutos sejam ruins. Entenda assim. Amados, o que é frutificar? O que é frutificar? O que significa isso? Quando o apóstolo Paulo diz, deixe-me ler o versículo, parte do versículo, frutificando em toda boa obra. Versículo 10, desta maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Essa frutificação, ela não é fruto, resultado do nosso esforço. Não. É a presença de Deus na nossa vida. Nós frutificamos porque o Senhor é o nosso Deus. E nós precisamos permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. E quando nós permanecemos em Cristo, nós vamos produzir aquilo que é comum a Jesus. É tipo assim, deixe-me dar um exemplo, é isso que Cristo está falando um pouco mais à frente, mas deixe-me dar um exemplo. Você é uma mangueira, você é uma árvore que produz mangas. Já pensou alguém chegar em você e encontrar uvas? É uma mangueira produzindo uvas. É uma jaqueira que produz mamão? Uma laranjeira que produz jaca? Não. Cada um segundo a sua espécie. Manga produz manga, jaca, jaca, goiaba, goiaba e vai por aí. E é isso que Jesus está nos ensinando. Ouça. João capítulo 15, versículo 5. João 15, 5, palavras de Cristo. Eu sou a videira. Videira é um pé de uva. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se você quer uma vida que reproduza a presença do Senhor, que mostre a presença de Deus, não há como, se não há uma ligação com Cristo. A videira, como disse a palavra, como Cristo afirma, ele faz uma comparação, a videira, ela vai produzir uvas, e aquelas que estão ligadas em Cristo Jesus, hão de produzir uvas, ou seja, se eu sou de Jesus, meus atos, as minhas ações estarão em conformidade com aquilo que é comum a Jesus. Aí fica uma pergunta. Deixe-me dar exemplos. Você acha que Jesus seria vou usar um termo bem coloquial. Você acha que Jesus seria um cara mentiroso? O que é que você acha? Jesus falaria uma mentira? Até porque ele mesmo diz que Satanás é o pai da mentira. E aí? Você acha que Jesus chegaria no botequim? Ei, manda aí uma 51 ou outra coisa qualquer, uma dose aí. Manda aí uma latinha, latão, enfim. Sentaria numa mesa e tomaria umas e outras? Será que faria isso, Ailton? Jesus? Não, né? Será que Jesus, vendendo um cavalo velho, ele colocaria uma dentadura no cavalo para enganar o comprador? Não. As pessoas vão de olhar a boca do cavalo e ver se é novo ou velho. Jesus não enganaria. Isso se aplica a todos os aspectos da nossa vida.
Jesus seria um mau funcionário? Jesus seria um fofoqueiro? Jesus seria um enganador? Jesus seria um ladrão? Enfim, pode estender essa lista. E tudo aquilo que você acha que Jesus não faria, você não pode fazer. Essa é a verdade, é isso que ele está falando. Eu sou a videira e vós os ramos. Se Jesus é a videira, eu não posso produzir. Videira produz uva. Eu não posso produzir maçã. Não posso produzir laranja. Não posso produzir mamão. Porque eu estou ligado na videira. Dá para compreender? Quando nós, amados, temos o conhecimento da vontade de Deus, somos conduzidos a frutificar em toda boa obra. Oh, glórias! E vamos ver alguns tipos de frutos esperados pelo Senhor na nossa vida. O fruto interno, que é o nosso caráter, o nosso eu. Quando Cristo Jesus domina a nossa vida, somos transformados. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Ouça. Esse aqui é o dom do Espírito. Precisa estar dentro da vida de cada crente. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Entenderam? Se porventura eu estou ligado a Jesus, eu tenho que produzir segundo a vontade do Espírito. Ainda, frutos externos. Eu quero que vocês ouçam os frutos externos. Tito, capítulo 3, versículo 8. Tito 3, 8. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Prática das boas obras. Nós precisamos entender que as boas obras não levam ninguém para os céus. Nós precisamos entender que as boas obras não levam ninguém para o céu. Boas obras não é um caminho de salvação, não é uma forma de salvação, não é uma alternativa de salvação. Mas aqueles que têm o seu caráter transformado, que são segundo a vontade do Eterno, estes praticam boas obras. É uma obrigação. Praticar, agir de uma forma condigna com a vontade do Senhor. Esta é a nossa obrigação. Amém? Entenda, boas obras não te salva, mas se você não praticar as boas obras, você não estará cumprindo a vontade de Deus. Quem te salva é Jesus. Mas, como salvos, temos a obrigação de cumprir boas obras, e essa é a verdade. Amém? Mas como é que nós podemos frutificar? Como? Vida de oração, irmãos. Crente que não tem vida de oração, ele não é amigo de Deus. Oração te liga, te une, te dá relacionamento com Deus. Ainda, crente, ele lê a palavra, ele lê a Bíblia. Eu só posso saber o que Deus quer para a minha vida se eu conheço verdadeiramente a Bíblia. A palavra diz que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas, que, se possível, enganariam até os eleitos. Se eu não conheço a palavra de Deus, como posso eu ter discernimento que o pastor falou a verdade, que o profeta falou a verdade, que o apóstolo está falando a verdade e coisa desse tipo? Irmãos, nós temos que estar atentos a esta verdade. Temos que estar atentos. Havia uma igreja na cidade chamada Bereia, numa região chamada Bereia. E quando os apóstolos ali apareceram pregando o evangelho, eles corriam para as Sagradas Escrituras, que já possuíam praticamente todo o Antigo Testamento que nós temos hoje, eles já tinham naquela época, para conferir se estavam falando a verdade. Hoje nós temos visto o seguinte: chega o sacerdote, sobe aqui, ele fala 1000 coisas e você só dá glórias a Deus. Você nem sabe o que ele está falando, mas glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, você não está ouvindo. Glórias a Deus, glórias a Deus. Não.
A palavra diz que é com entendimento. Entendimento. Algumas versões da Bíblia dizem com racionalidade. Algo racional. Racional é algo que você entende, mas para que você entenda, tem que ler a Bíblia para conhecer a Bíblia. Amém? Aqueles que frutificam, aqueles que estão ligados a Cristo, servem ao próximo. Amor ao próximo é uma realidade. E tudo quanto fazem, visam a honra e a glória do Senhor. Esta é uma obrigação para todos aqueles que estão ligados a Jesus. Lembre-se, quando você for fazer alguma coisa, pergunte a si mesmo: será que eu estou ligado a Jesus? Aí vem a segunda pergunta: Jesus faria o que eu vou fazer e eu o que estou fazendo? A resposta vem, é tipo assim, ó, pá, no meio da testa. É só ter um conhecimento mínimo da palavra de Deus que esta resposta, ela vem, o Espírito Santo te impacta com ela. Mas precisa conhecer a palavra, porque nesses últimos tempos de engano, muitos acham que tudo é legal, porque Deus é amor, mas Deus é a justiça. Não esqueça da justiça do Senhor. Nosso último tópico, irmãos, conhecimento da vontade de Deus promove crescimento no conhecimento de Deus. Se você conhece a vontade do Senhor, você conhece a vontade de Deus, você com certeza há de crescer no conhecimento de Deus ainda mais. É progressivo. Quanto mais você conhece Deus, mais Deus é revelado, mais Deus se revela a você. É a última parte do versículo 10. Deixe-me ler todo o versículo. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Desta maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Você não pode estacionar. O que nós temos visto nesses últimos tempos, e isso cada dia mais comum no nosso meio pentecostal, é que quando a pessoa começa a receber um dom do Senhor, seja língua, revelação, outro dom qualquer, parece que ela se acha, tipo assim, cheguei ao topo dos topos, sou batizado, sou cheio do Espírito Santo, ponto final, que o mundo, aconteça o que acontecer, não preciso fazer mais nada. Não, irmãos. O nosso crescimento em relação a Deus é diário, e por mais próximo de Deus que você esteja, mais você precisa conhecê-lo. Se você já conhece Deus a ponto de receber as revelações, os dons do Espírito, enfim, mais você precisa se aproximar lendo a Bíblia, orando, jejuando, enfim, desenvolvendo uma vida em conformidade com a vontade de Deus, para que esse crescimento seja ainda maior, para que haja uma proximidade e o Espírito de Deus venha sobre a tua vida de forma mais intensa. Quando a pessoa acha que chegou num ponto e não precisa mais conhecer Deus, ele já está sendo dominado, não pelo Espírito Santo, mas por um espírito de engano que torce a palavra, vai torcendo a palavra, e a pessoa se acha autossuficiente, e nós não somos autossuficientes coisa nenhuma. Nós somos totalmente dependentes de Deus todos os dias da nossa vida. Enquanto nesta terra dependemos exclusivamente de Deus. Servo de Deus que não busca o Senhor, ele, de certa forma, já está no caminho do abandono de Deus. E isso é motivo de vigilância, muita vigilância. Amém? E ainda é preciso entender que esse conhecimento de Deus não é tipo assim, pá, desceu todo o conhecimento de Deus. Eu fiz um download de Deus na minha mente. Não. A Bíblia diz que é um crescimento contínuo, dia após dia, eu cresço até alcançar a estatura do varão perfeito. Isso vai acontecer quando eu estiver com ele lá na glória. Enquanto isso, eu preciso dia após dia, subir degraus. É como se fosse uma escada. Dia após dia você dá um passo no degrau, um passo, 2 passos e vai subindo até chegar o dia em que Jesus há de voltar ou você há de apresentar-se diante do trono e há de prestar contas ao Senhor por todos os teus atos.
Não ache que é o suficiente. Já é o suficiente, não precisa mais. Para mim está bom. Nesse aspecto, não existe limite. Não existe limite. Nós temos que crescer enquanto é possível. É um processo contínuo que produz uma transformação profunda na nossa vida. Amém? Mas como é que eu posso crescer? Como é que eu posso crescer? A regra é sempre a mesma, viu, irmãos? Não há novidades nisso aí. Você pode até ler livros de alguém, mas cuidado com os autores, mas você pode até ler livros. No entanto, a leitura da palavra do Senhor, ela é insubstituível. Pode ser o cara mais famoso no meio cristão. Eu lerei o livro desse camarada porque eu vou crescer. Você não pode abandonar a Bíblia. Não pode. A palavra de Deus, ela tem que ser lida diariamente, continuamente. Vida de oração, como eu disse anteriormente, crente que não ora, tenho minhas dúvidas se ele é crente. Não há como ser servo de Deus e não orar. A oração, ela era a marca, uma das chaves da vida de Cristo Jesus. Por incrível que pareça, Jesus, o Deus encarnado, ele estava sempre em oração. E nós que queremos ir para os céus, não queremos orar. Veja só como são as coisas. Comunhão com o corpo de Cristo, servo de Deus, que quer crescer, quer aprofundar-se no Senhor, ele necessita congregar. Congregar é mandamento do Senhor. O Senhor nos fala na palavra que é necessário que estejamos congregados. No entanto, irmãos, não é em qualquer lugar. Nós estamos vivendo uma época muito complicada, muito difícil. Em cada esquina nós nos deparamos com uma igreja. Mas o que é que essas igrejas estão pregando? Será que elas estão pregando Jesus, o Senhor, o Salvador? Muitas estão vendendo bênçãos, vendendo prosperidade, vendendo riqueza, vendendo até o céu. Muitas estão envolvendo as pessoas com essas coisas superficiais, mas não aponta para Jesus e para a necessidade de uma vida santa. E se estas não usam a palavra do Senhor como regra, como prática de fé, elas não são de Cristo Jesus, mesmo que carregue o nome de igreja, mesmo que carregue o nome de igreja. Amém? Fique atento. Nesse aspecto é preciso uma vigilância muito grande. E ainda obedecer aquilo que o Senhor determinou. Uma vida de prática à vontade do Senhor. Dessa forma, com certeza, nós teremos um crescimento contínuo em relação a Deus. Nós vamos conhecer o Senhor, não de uma vez, mas continuamente. E estaremos cada dia mais íntimos, vivendo em intimidade. Seremos sensíveis, abertos ao mover do Espírito Santo. E o amor de Deus estará sobre as nossas vidas. Amém? Que nós possamos guardar esta verdade em nossos corações. A plenitude da vontade de Deus na vida do crente. Nada mais é do que sermos completos, cheios de Deus, cheios da presença do Senhor. E aqueles que são plenos na vontade do Eterno, eles pensam como Cristo pensa. Nunca te esqueças disso. Sente como Cristo sente. Oh, glórias! Age como Cristo age. Eu estou colocando aqui no presente porque o Senhor move nossas vidas dessa forma. Fala como Cristo fala. Ouve aquilo que Cristo ouve. Vê aquilo que Cristo vê. Enfim, nossos atos e ações estarão relacionadas à vontade do Senhor em todos os aspectos. Amém, amados? Deu para compreender, queridos? Oh, glórias! Nós vamos orar, finalizando essa palavra, e depois nós vamos louvar o nosso Senhor e Salvador. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Senhor, muito obrigado pela explanação da palavra, Senhor. Porque de uma forma clara, mais uma vez, Tu nos ensina, através dos Teus escritos, através da Tua palavra. Oh, meu Deus, que Teu Espírito plante no nosso coração esta verdade, para que nós possamos guardá-la e praticá-la no nosso dia a dia. E assim vivermos na Tua plenitude, cheios da Tua presença continuamente. Oh Deus, abençoe a esses que aqui estão, aqueles que hão de ouvir esta palavra pela internet, que sejam tocados e abençoados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Sejamos cheios
do Senhor, plenos da presença de Deus. Oh, glórias! Mensagem 1438.